Mas você pode ver nas queixas de Jó, em Jó capítulo 10. But you could see that in the complaints of Job in Job chapter 10. Jó ficou tão chateado com Deus. Job was so upset with God. Ele que viveu aos seus olhos uma vida justa. At his own eyes, he lived a righteous life. Sempre honrou a Deus. He had always honored God. Ele e a sua família. Job and his family. E Deus fez com que ele passasse por aquela situação lamentável. And God caused him to go through that situation, that sorrowful situation. Com sofrimentos e mais sofrimentos. With sufferings and more sufferings. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu o patrimônio. He lost his family, he lost his property and goods. E o seu corpo todo tomado de úlceras. And his whole body wounded. E como se não bastasse, Deus ainda manda os 3 amigos dele para zombar dele. And if that wasn't good enough, God sent his 3 friends to mock at him. Todos os 3 tentando dizer que tem algum pecado nele. And all the 3 friends trying to tell him that he had sinned. Por isso que ele disse no capítulo 10 para Deus, né? A partir do versículo 1, a minha alma tem tédio a minha vida. That's why he said to God on verse 1, chapter 10, my soul loathes my life. Darei livre curso à minha queixa, quer dizer, vou desabafar. I will give free course to my complaint. I'm going to open up. Falarei com a amargura da minha alma. I will speak in the bitterness of my soul. Direi a Deus, não me condenes. I will say to God, do not condemn me. Faze-me saber por que contendes comigo. Show me why you contend with me. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos? Does it seem good to you that you should oppress, that you should despise the work of your hands? E favoreças o conselho dos perversos? And smile on the counsel of the wicked? Presta atenção no versículo 4. Pay attention to verse 4. Jó então pergunta para Deus, tens tu olhos de carne? Then Job asks God, do you have eyes of flesh? Acaso vês tu como vê o homem? Or do you see as a man sees? São os teus dias como os dias do mortal? Are your days like the days of a mortal man? Deus, você é criador, você não entende a criatura. God, you are a creator, you do not understand creature. Ou são os teus anos como os anos de um homem? Are your years like the days of a mighty man? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Then you should seek for my iniquity and search out my sin? Nessa queixa de Jó, queridos irmãos, estão os pensamentos de Lúcifer. In this complaint of Job, there are the thoughts of Lucifer, dear Como saints. se Lúcifer dissesse para Deus, Deus, tu és o Criador, não entende a criatura. It is as if Lucifer had said, God, you are the creator, you do not understand creature. Você vai precisar de mim, eu vou te ajudar. You're going to need me, I'm going to help you. Você vai precisar de mim. You will need me. Por isso, irmãos, ele se exaltou e quis ser um rei adjunto de Deus. That's why, saints, he exalted himself and wanted to be a joint king with God. Mas Deus o lançou por terra. But God brought him down to earth. Essa foi a rebelião, né, a primeira rebelião que houve no universo. That was the first rebellion in the universe. Irmãos, eu mostrei algumas mensagens passadas que poucas pessoas entenderam a história de Caim e Abel. Saints, I showed in some past messages that only a few understood the story of Cain. Em Gênesis capítulo 4. In Genesis chapter 4. Depois do capítulo 3 que registra a queda do homem. After chapter 3, which records the fall, man's fall. E depois que o homem caiu, Deus disse, vou ler no Gênesis 3, versículo 17. I'm going to read Genesis 3, verse 17, after man fell. E Adão disse, visto que atendesse à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground
for your sake. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. In toil you shall eat of it all the days of your life. Em outras palavras, a terra já não coopera com o homem. In other words, the ground will no longer cooperate with man. Porque até então, no Jardim do Éden, a terra produzia o alimento espontaneamente para o homem. Because until that point, the Garden of Eden, the ground would produce food for man. Mas agora o homem tem que trabalhar com fadigas para obter o pão de cada dia. But now man would have to work in toil to get the bread of every day. Não só a terra já não produz espontaneamente comida para o homem, Not only the earth will spontaneously produce food to man, a terra produzirá também cardos e abrolhos but the ground would produce thorn and thistles. que nós temos que cuidar de capinar a terra, de eliminar as ervas daninhas, coisas que concorrem com a lavoura nossa. So now we have to toil the ground and remove the weeds for the harvest. Versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Verse 19, in the sweat of your face you shall eat bread till Pois- you return to the ground. Pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. Então, por causa da queda do homem, a terra foi amaldiçoada e o homem precisa obter o pão com o suor do rosto. So because of man's fall, the ground was cursed, and now man needs to get the daily bread through the sweat on his face. Esse é o pano de fundo para você entender o capítulo 4. That's the background for you to understand chapter 4. Aí então nasceu Caim e também nasceu Abel. Then Cain was born, and later Abel. Versículo 2, depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas de Caim, lavrador. Verse 2, then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, And the Lord respected Abel and his offering, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. but he did not respect Cain and his offering. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. And Cain was very angry, and his countenance fell. Irmãos, olhando com os olhos naturais humanos, nós não entendemos essa história. Saints, looking at this with natural human eyes, we do not understand this story. Que há de errado em Caim, trabalhar na terra e dar para Deus o fruto da terra? What is wrong with Cain working on the ground and presenting the fruit of his work? E Deus não se agradou de Caim e nem de sua oferta, And God did not respect Cain and his offering, mas ele se agradou de Abel, que era pastor de ovelhas, but he respected Abel, who was a keeper of the flock, que trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. who brought the firstborn of his flock and of their fat. Você não vai entender com os olhos naturais. You will not understand this with natural eyes. Irmãos, aqui está descrevendo justamente esses dois caminhos. Saints, this portion is describing these two paths. Um caminho é tomar o caminho pela capacidade humana, nós servimos a Deus e também tentarmos agradar a Deus. One path is to use the human capacity to serve God and try to please Him. Caim, ele certamente usou a sua capacidade de trabalho, de lavrar, de arar a terra, de produzir a terra. Cain certainly used his capacity to work on the ground as a tiller.
e suou, né? E foi, você imagina trabalhar na terra debaixo do sol escaldante, And não é he isso? was sweating. Can you imagine working on the ground under the hot sun? Naquele tempo ele era o primeiro, não tinha escola para agricultura, não tinha ninguém para ensinar como semear, como lavrar, ele descobriu o caminho. And on that day, he was the first one. There was no agriculture school, no one to teach him how to sow, how to tiller the ground. Ele deveria ser louvado pela sua diligência e pela sua destreza em trabalhar na terra, não? He should have been praised by his diligence and his skills to work on the ground. Mas Deus não se agradou dele nem da sua oferta. But God was pleased on him and his offering. Parece que Deus está injustiçando alguém, né? It seems like God is not being fair. Deus está querendo mostrar para nós, irmão, depois da queda do homem, o homem passa a confiar na sua própria capacidade. God is trying to show us that after man's fall, man starts to rely on his own capacity. Não sei se vocês estão passando a me entender. I'm not sure if you are following me. Ué, não é para usar todo o talento que Deus me deu, toda a capacidade que Deus me deu para administrar a obra de Deus, a igreja de Deus, não é para fazer isso? Well, am I not supposed to use all the capacity and gifts that God gave me to do God's work and administrate His church? O que Deus quer de mim? What does God want from me? Irmão, se Deus quisesse usar sua capacidade, If God wanted to use your capacity, Ele poderia criar você então mais capaz que Lúcifer. He could have created you more capable than Lucifer. Porque a esperança de Deus está no homem para fazer sua vontade. Because God's hope is in man to do His will. Se não deu certo com Lúcifer, If it didn't work well with Lucifer, tem que dar certo com o homem. it must work with man. Então ele precisaria criar um homem com maior capacidade ainda. So He needed to create man with more capacity. Vocês estão me entendendo ou Do não? you understand me? Are you following me or not? Mas pelo contrário, Deus criou o homem um pouco menor que os anjos. Well, the opposite. God created man a little lower than the angels. Não acreditam? Don't you believe me? Hebreus, dá uma olhada em Hebreus. Take a look at Hebrews. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Hebreus 2, Hebrews 2, versículos 7 e 8. verses 7 and 8. Que diz: What does it say? Fizeste, bom, vou ler desde o 6. I'm going to read Que from é, verse 6. que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? What is man that you are mindful of him, or the son of man that you take care of him? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. You have made him a little lower than the angels. Ele nos fez um pouco menor ainda do que os anjos. He made us a little lower than the angels, E muito menor que Lúcifer. and much lower than Lucifer, Porque são anjos no geral. because here are angels in general. E Lúcifer foi criado como sinete da perfeição. And Lucifer, he was the seal of perfection. Irmão, em termos de capacidade, nós somos longe de Lúcifer. Saints, in terms of capacity, we're far away from Lucifer. Se não deu certo com Lúcifer, vai dar certo conosco? If it didn't work well with Lucifer, would work well with us? Muito menor em capacidade. We're much lower in capacity. Mas Deus diz assim: de glória e de honra o coroaste. But God says, you have crowned him with glory and honor, E o constituísse sobre as obras das tuas mãos. and set him over the works of your hands. Isso que faz com que Lúcifer, Satanás hoje tem raiva. And that causes Lucifer to be angry. O homem não tem a capacidade que eu tenho. Man does not have the same capacity as I do. Mas Deus quer coroar o homem de glória e de honra. But God wants to crown him with glory and honor. Deus quer entregar para o homem, né, todas as obras das suas mãos. God wants to entrust to man all the works of his hands. E ainda diz: todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Versículo 8. And verse 8 says, you have put all things in subjection under his feet. Como é isso? How is that possible? Aí, versículo 9, mostra o homem Jesus. Verse 9 shows the man Jesus. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus.
But we see Jesus, who was made a little lower than the angels. Até o homem Jesus foi feito menor que os anjos. Even the man Jesus was made a little lower than the angels. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. For the suffering of death, crowned with glory and honor. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. That he, by the grace of God, might taste death for everyone. Porque convinha que aquele que, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Lúcifer, você vê, Lúcifer queria usar sua capacidade e tinha muita capacidade. You can see that Lucifer had much capacity and wanted to use his capacity. Ele tinha muita sabedoria He had much wisdom, e formosura. Ele era bonito. and he was beautiful. Você acredita que até fisicamente era o contrário de Jesus? Do you believe that even physically he was the opposite of Jesus? Hoje as figuras, retratos que as pessoas fazem de Jesus, aquele loiro bonito, olhos azuis, não é, aquele não é Jesus, não. Those pictures that people make today, that blonde guy, blue eyes, beautiful, that person is not Jesus. Isaías 53 descreve que Jesus era feio. Isaiah 53 describes that Jesus was ugly. Não havia nenhuma beleza que agradasse a homens. There was no beauty which would please man. Ele tinha cerca de 30 anos, mas quem olhava para ele parecia mais de 50. He was about 30 years age, but whoever looked at him would think that he was 50. E Lúcifer era bonito. And Lucifer, he was beautiful. Acho que todas as moças olhavam para ele, esse sim é bonito. I think the women would look at him and say, wow, he is beautiful. Mas Jesus não tinha beleza But física. Jesus had no physical beauty. Ele era o mais desprezado. He was the most despised one. Vocês entenderam o caminho oposto? Do you understand the opposite path? E Jesus, ele foi criado um pouco menor que os anjos como homem. And Jesus was made a little lower than the angels as man. E ele então na posição do homem fala: eu nada posso fazer de mim mesmo. And in a position as a man, he says, I can do nothing of myself. Lúcifer, eu posso. Lucifer says, I can't. Eu sou capaz. I am capable. Eu vou colocar você num cargo alto. I will give you a high position Se você me apoiar. if you support me. Eu preciso de seguidores. I need followers. Irmãos, eu vou comprar você para ser meu apoiador. Saints, I will buy you off to be my supporter. Irmãos, são caminhos opostos. Saints, these are opposite paths. Deus escolheu a Jesus. God chose Jesus. Ele não escolheu a Lúcifer para ser aquele que entendesse o homem. He did not choose Lucifer as the one who would understand man.